Bom, o tema recorrente na minha área de trabalho, e inclusive na sala de aula, é mudanças climáticas e seus impactos no planeta, na humanidade, em cidades e assim por diante. Porém, o evento me questiona, me provoca sobre agricultura. E, claro, é um grande desafio. Apesar de eu ter Eliseu no meu nome, Francisco Eliseu Aquino, eu não vou conseguir repetir o que o meu antecessor fez sobre domínio e conhecimento da agricultura brasileira, mas acredito que poderei colaborar um pouco na questão do clima, da sua variabilidade, dos desastres, principalmente no médio e pequeno agricultor. Bom, então, rapidamente eu gostaria de dizer que no Departamento de Geografia nós, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, pensamos de que deveríamos pensar o sul da América do Sul de uma forma diferente e entender o clima e a sua variabilidade de uma perspectiva a partir da região antártica, já que a Antártica tem 90% do gelo do planeta Terra e nós somos um dos países mais próximos da maior massa de gelo existente no nosso planeta. E ela, por consequência, é responsável por uma busca eterna de equilíbrio do clima da Terra frente ao constante aquecimento natural da região tropical e equatorial. O planeta seria mais quente se não existisse neve e gelo, ou o planeta seria muito mais frio se existisse mais neve e gelo do que atualmente conhecemos. Então, a partir dessa perspectiva, toda a minha fala e toda a nossa pesquisa, ela é desenvolvida, né? Por isso eu falo, às vezes, um pouco menos de Amazônia, né, ou de Brasil Central, e falo mais do sul da América do Sul. Bom, então, tempo e clima, tecnicamente eu não vou me deter, mas rapidinho, eu gostaria de dizer que tempo é as condições atmosféricas num determinado instante, num determinado momento. E o clima seria as condições médias de 30 ou mais anos, de longo prazo. Então, o agricultor de posse do domínio climático que ele trabalha e atua, mais as suas características de solo e etc., ele consegue, então, planejar melhor as suas atividades. Agora, o que incomoda é uma variabilidade no clima e, principalmente, os eventos mais severos de curto prazo que ocorrem no tempo meteorológico. Pode ser uma geada, pode ser um vendaval, pode ser um tornado e assim por diante, né? Então, parte da minha fala eu vou comentar sobre a atual tendência de aquecimento global e, de novo, contextualizar, né, que ela segue em curso, mas que dentro dessa tendência de aquecimento global controlada, guiada pelas atividades humanas, e ainda existem variabilidades naturais, em que em algum momento elas se somam ou se anulam, ou buscam uma certa suavização neste contexto. E, claro, os eventos extremos, principalmente os meteorológicos e climáticos, eles afetam diretamente o nosso dia a dia e, claro, a nossa agricultura. Resumidamente, no Brasil e no mundo, mais ou menos, nós temos 33% dos nossos eventos de desastres associados a inundações, 23% a tempestades e algo como 23% também às estiagens ou às secas. Então, a agricultura brasileira ela sofre muito neste quadro aqui de desastres. E observamos que desde a década de 80 até a atual, a quantidade de registros e a ocorrência desses desastres vem aumentando. O ano de 2015 foi o ano mais quente dos últimos 100 anos, média global. Claro que ainda existem massas de neve e gelo no Ártico e na Antártica, portanto, elas são a fonte das manchas azuis nas anomalias de temperatura. Nós observamos no norte da América do Norte, Canadá, Europa e Ásia, anomalias que superam 2 graus Celsius ao longo da média do ano, isso é um valor muito alto. Há uma década e meia atrás, quando nós discutíamos sobre um aumento da temperatura média global de 0,5, 0,6 graus Celsius,
A Lisemara se assustava e perguntava se isso seria possível, né? Hoje nós falamos em 1 grau, 1,2 já, né? Se nós olhássemos um período maior, de 1961, 1990, que seria uma normal climatológica, algumas regiões do planeta, em amarelo, destoavam, mostrando que a tendência estava aparecendo. Mas, se nós olhamos a série seguinte, 91, 2015, nós observamos que essa tendência ela é global. E dentro da tendência climática de longo prazo que nós estamos observando, a variabilidade dos eventos extremos, ondas de frio, ondas de calor, estiagens, eventos mais severos, eles se tornam mais propícios nesse cenário de um planeta mais quente. Se nós olharmos o mês de abril de 2016, boa parte do planeta tem o sinal das anomalias positivas, e abril de 2016 é classificado como o abril mais quente do último século. Então, se nós comparássemos os 100 meses de abril, né, recentemente vividos pela humanidade, o abril deste ano foi o mais quente. Isso é válido também para abril, para março, para fevereiro, para maio, para janeiro, para dezembro, outubro, novembro do ano passado. Nós estamos na sequência de 12 para 13 meses corridos mais quentes dos últimos 100 anos. E também estamos na fase mais quente, mais do que dos últimos 1000 anos. Então, planejar agricultura, investimento, tecnologia e etc. no campo, frente a este cenário, se torna um grande desafio, porque aí é um desafio de prejuízo ou de perda de vidas, em algumas regiões. Então, observe que no mesmo mês em que nós temos as maiores anomalias de temperatura no planeta, de média geral, nós também podemos dizer que a América do Sul foi o abril mais quente para a América do Sul. Porém, houve uma anomalia muito fria no sul da América do Sul. Então, às vezes, as pessoas dizem, mas vem cá, existe ou não esse tal de aquecimento? Sim, ele existe, só que ele favorece os extremos. Então, nós temos que ter cuidado com que é uma tendência de médio e longo prazo, 30, 50 ou mais anos, do que são eventos de curta duração, dias, semanas e assim por diante. Bom, então, como eu disse, as regiões polares elas têm um papel crucial no sistema climático da Terra, que é fornecer água fria pelos oceanos ou ar frio pela atmosfera e, termodinamicamente, buscando um equilíbrio em direção à região tropical e equatorial, que é a fonte de água ou de ar aquecido. Então, para o planeta chegar naquela temperatura média de 14 graus Celsius da década de 60 a 90, e que atualmente já é 15, alguma coisa, por conta desse aumento de 1 grau, significa que massas de gelo derreteram em algumas regiões e a sazonalidade da neve em outras também diminuiu. Assim, ir para o interior da Antártica, em expedições, trabalhar na região mais remota do planeta, tentar investigar o que a atmosfera marca, registra em termos de constituição química e física, né? Nós gostamos de medir tudo o que acontece no ar e na neve, no gelo da Antártica, e a partir destas técnicas, coletar amostras, né? Testemunhos, como se nós estivéssemos abrindo um poço artesiano. Sai um testemunho. Esse testemunho de gelo vai ser derretido, analisado, camada por camada, e a composição química nos garante a composição da neve quando precipitou. Quando aquele lindo e maravilhoso floco de neve que tanto a gente tenta fotografar ou presenciar no sul do Brasil, ele se forma, ele aprisiona no seu interior as impurezas ou o ar naquele instante. Então, o conteúdo isotópico, por exemplo, de oxigênio 16, oxigênio 18, passa grandes informações das características da atmosfera, da sua temperatura e assim por diante. Então, essa técnica nos permitiu entender que as concentrações de CO2 e metano, modernamente, são muito superiores às registradas na natureza. E, claro, na escala de classificação e de entendimento climático, que nos interessa para planejamento, nossa vida, nos próximos meses, nos próximos anos, nas próximas décadas, ela vem sofrendo alterações muito mais rápidas que as oscilações de períodos quentes ou frios da história do planeta. Então, de novo eu digo,
às vezes me pergunto, mas a Terra não foi mais quente 70 milhões de anos atrás? Sim, ela foi 8 a 12 graus Celsius mais quentes que a atualidade. Só que os continentes estavam em outras posições, completamente. A biodiversidade do planeta era outra, e nós nem estávamos aqui, né? Então, ao longo do tempo, e desde a evolução do planeta, desde o surgimento da Terra até o seu último dia, ela tem uma tendência de queda na sua temperatura. E nós estamos em um momento dessa evolução, entre aspas, numa estabilidade instável, ao redor de 14 graus Celsius. Mas observem que, quando aparece nessa linha preta a massa de gelo da Antártica, ela impacta num resfriamento no planeta, e só 5 milhões de anos atrás aparece a Groenlândia. Então, a existência de neve e gelo no nosso planeta garante o clima que vocês conhecem. E quando vocês tiram as massas de neve e gelo do planeta, e antes delas existirem, o planeta era mais quente. Então, as regiões polares tinham clima subtropical. Às vezes é difícil para o aluno em sala de aula entender, professor, no polo poderia ter crocodilos. Sim, o planeta era mais quente. Não existia neve e gelo. E a neve e o gelo funcionam como um espelho para a radiação solar. 90% da energia solar que atinge a superfície de neve e gelo, ela é devolvida de volta para a atmosfera ou para o espaço. Então, um percentual de 10 a 15% da superfície do planeta Terra coberta de neve e gelo é necessário para que atinjamos o sistema climático que conhecemos. Então, é por isso que nós categoricamente dizemos que as atividades humanas, todas elas somadas, estão controlando o sistema climático em um valor percentual que é acima do natural. E isso é interessante e também preocupante. Então, todas as regiões de alta latitude do hemisfério norte, hemisfério sul ou tropicais possuem as mesmas tendências de aquecimento, e as mesmas tendências de aquecimento, sazonalmente inclusive, não são respondidas e não são controladas por eventos naturais como El Niño e Laninha. Observem o atual El Niño que se encerrou nesta semana, podemos ser atrevidos e dizer assim, faz uma semana, aproximadamente 15 dias, que o rei caiu, o último El Niño. Provavelmente, o El Niño entre os 2 ou os 3 El Niños mais quentes e importantes do último século. Então, estes eventos, eles impactam o sistema climático, e ele sente, mas em seguida, meses depois, eles são anulados, eles são invertidos. Portanto, o sistema natural não está mais conseguindo controlar sozinho essa tendência. E claro, para lembrar, a Laninha é uma fase fria e o El Niño é uma fase quente de temperaturas na superfície do mar no Oceano Pacífico. E às vezes as pessoas dizem, mas como algo no Pacífico equatorial vai complicar ou mudar o clima do planeta inteiro? Simples. A atmosfera da Terra inteira possui uma massa equivalente aos primeiros 3 metros de lâmina d'água dos oceanos. Então, se nós pegarmos a espessura média do oceano na Terra, que dá 3,8 quilômetros, nós só precisamos dos primeiros 3 metros dessa lâmina d'água, que tem massa equivalente da atmosfera. Então, se o Pacífico Equatorial, que é o maior oceano equatorial do planeta Terra, está mais aquecido a leste ou a oeste, a massa e essa fonte de energia e calor, ela diz para a atmosfera, que é mais sensível, pula, muda de lugar, reage. E em poucos meses, isso se propaga pela atmosfera. Então, nós estamos entrando numa fase neutra com grande possibilidade de cairmos numa laninha. E sempre é fácil cair numa laninha pós um El Niño. E eu digo por quê? Porque a laninha tem as mesmas características de condição normal. O detalhe é que a laninha é uma condição normal fortalecida. Então, se vai ser, de fato, uma laninha ou uma laninha fraca, ainda há dúvida. Mas de que a gente vai entrar numa condição normal, e a condição normal nos leva para um caminho que poderia ser semelhante já no seu início a uma laninha, isso é o que está posto a partir da última semana, 15, 20 dias. Ainda digo que o ano de 2016, ainda em curso, ele destoa, na média de todos os meses, dos anos mais quentes da última década. Então, se vocês olharem a média mensal de temperatura dos últimos anos mais quentes,
2015 ficou aqui, e nós ainda estamos aqui. Ó. Então, este valor aqui, de 0,2 a 0,3 graus Celsius acima da média, só do ano passado para este ano, ele é um alimento para mexer nesta camada da atmosfera que é a troposfera, que é a camada onde o tempo e o clima ocorrem, e se a atmosfera no Equador é sempre mais aquecida, ela é mais expandida verticalmente do que na região polar. Mas se eu coloco o aquecimento global na atmosfera inteira do meu planeta, a atmosfera tropical e equatorial, ela responde primeiro, e ela também se eleva um pouco mais. E a região polar, ou as regiões polares, ainda ficam tentando amortecer esse efeito. Mas qual é o resultado prático disso? É o mesmo que alguém que mora no 20º andar aqui neste plenário. No 20º andar, sempre o vento é mais forte, ou tem vento no 20º andar e não tem vento nenhum na rua ao nível do solo. O que acontece? Os ventos em altitude sempre são mais rápidos, mas se esse gradiente da atmosfera inclina mais, porque está mais aquecido, estes ventos aceleram. Estes ventos são as famosas correntes de jato que os meteorologistas olham e entendem o seu comportamento, e o comportamento delas é que são associados à superfície e geradores de tempo severo ou tempo muito severo. Então, a circulação atmosférica do nosso planeta superior, ela está importantemente impactada pelo 1 grau Celsius da temperatura acima da média nos últimos 50 anos. E é por isso que vários fenômenos regionais conhecidos se tornaram, às vezes, mais frequentes, mais intensos, ou, às vezes, eles estão fora de fase ou de lugar. Então, mexer na atmosfera entre o Equador e o Polo significa atuar muito sobre as correntes de jato. Para a sorte de todos nós, as correntes de jato preferencialmente atuam sobre o sul do Brasil. Começamos a explicar por que sempre temos tempestades mais intensas ou mais frequentes sobre a nossa região, inclusive quando os avós nos contavam essas histórias. Então, ao redor da Antártica, nós temos uma dezena de tempestades ao longo de um ano, e elas, dezenas, centenas, estão hoje se alterando frente a essa mudança do campo de pressão em altitude Equador-Polo que eu descrevo aqui. Então, se esse campo está mais alto na região subtropical e tende a ser mais baixo na região antártica, o caminho, a rota dessas tempestades, ela é sutilmente alterada, o que pode provocar, em alguns casos, um exemplo de ontem, digamos assim, uma onda de frio excepcionalmente intensa, um pouco adiantada. Esse tipo de vento é o que nós monitoramos. E esse tipo de vento é quando uma massa de ar ela muda um pouco de endereço de onde ela parte até chegar ao sul do Brasil. Então, nós vamos ao interior da Antártica e nos testemunhos de gelo nós coletamos amostras de material particulado de origem de solo, de desertos da Patagônia, da Namíbia, da Austrália, e observamos que o tamanho, o diâmetro deste material particulado aumentou dos anos 50 para cá. Significa que a atmosfera é mais tempestuosa para poder carregar material particulado maior e depositar no interior da Antártica. Um outro trabalho que a gente desenvolve é estudar a circulação dessas massas de ar e observamos que uma tendência nas últimas décadas é aumento de temperatura na periferia da região polar e ondas de frio, às vezes mais frequentes ou intensas no sul do Brasil, ao mesmo tempo que a temperatura média sobe. Então, isso às vezes causa, de novo, aquela estranheza no cidadão comum. A temperatura média no Rio Grande do Sul vem subindo, mas os seus extremos ampliando. Então, essa região sul aqui, que é Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é apresentada nesse gráfico. E nós observamos que, com exceção do verão, que é a estação quente, todas as outras estações evidenciam aumento da temperatura média, com destaque primavera e outono. Por quê? Associados ao campo de pressão, aumento da temperatura, o resultado é ondas de calor nesta região e ondas de frio, ou inverte, ondas de frio e ondas de calor. Isso é, mudando o comportamento médio conhecido e entendido que nós tínhamos. Este é um gráfico que eu produzi na minha tese de doutorado, e onde a estação de outono é a estação que melhor responde para este cenário de variabilidade associados à temperatura e pressão do hemisfério sul
Sobre o Rio Grande do Sul, poderia-se dizer, quando esse índice de pressão no hemisfério sul está muito alto, as temperaturas caem no sul do Brasil. E se vocês lembrarem do mapa, no início da minha apresentação, as anomalias fortes de temperatura baixa no sul da América do Sul, elas coerentemente casam com anomalias de alta pressão deste índice. Então, por sorte, eu ainda continuo testando a minha tese e vendo que ela vem funcionando. Em cima deste cenário, nós partimos para a precipitação. Eu convidei um aluno, que na época fazia estágio com o Ronaldo Matzenauer, na FEPAGRO, disse assim, vamos analisar a precipitação mais longa que a gente tem no Rio Grande do Sul, 45, 74, 75, 2004. Observamos que chove mais no Rio Grande do Sul. De sul a norte, aumentou em 100, 200 milímetros, mais na primavera, mais no outono, um pouco mais no verão e não tão muito no inverno. Descobrimos que as estações de transição são as que aumentaram mais a precipitação. E todo agricultor sabe que as estações de transição são perigosas, elas tendem a ser tempestuosas. Então, chove mais no Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo tem mais estiagens, ou é melhor, tem estiagens secas frequentes. Por quê? Chove muito em poucas horas, chove muito em poucos dias, e o resto do tempo o solo fica seco. Bom, este mesmo aluno, para o mestrado, incentivamos, lá no INPE, ele fez uma sazonalidade do trimestre chuvoso para a região sul do Brasil, e aparece, essa é a região, que tem maior índice de precipitação, que é setembro, outubro, novembro, primavera. Depois, fomos para o trimestre seco. O trimestre seco é todo o Paraná, Santa Catarina e oeste do Rio Grande do Sul, entre junho, julho e agosto. Indo à frente, a tese de doutorado dele, recentemente defendida, nós estamos embarcando no modelo de previsão sazonal, quem sabe aplicado para a agricultura, ainda em teste secreto na universidade, geração de conhecimento. Para o Brasil, nós encontramos esta região homogeneamente estatística, falando sobre precipitação, e para esta sobre temperatura. Temperatura é sempre mais fácil do que precipitação. O que apareceu? Entre as últimas décadas, ou os últimos 50, 80 anos, apareceu que a precipitação aumentou em todas as estações, assim como a temperatura aumentou em todas as estações. Mas verão 12%, primavera 17% e o outono 12%. Onde eu vou levar isso? Em um estudo de tempestades severas, a gente vê que em algumas horas durante a madrugada, um sistema de nuvens de tempestades nascem juntas, na região do Chaco, e cruzam o Rio Grande do Sul. Numa única madrugada, um evento do tamanho do Rio Uruguai, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, um único sistema de nuvem tempestuoso, é capaz de gerar muitos desastres em municípios e gerar 50%, 70% ou 200% do volume de precipitação de um mês inteiro. Então, um único evento durante a madrugada. O que nos assustou? Esse tipo de fenômeno já tinha sido fotografado a bordo ao bordo da Space Shuttle, em 84, na Bacia do Prata. Nós recentemente descobrimos que essas tempestades se chamam complexos convectivos de mesoscala. Colegas da Universidade da Geórgia, estudando, descobriram a região preferencial delas, numa série mais longa possível para a América do Sul, até hoje tida, que é de 10 anos, é uma série curta, mas ela propicia que toda a região do Prata é a região preferencial dessas tempestades. Eu incentivei uma aluna no seu mestrado a reanalisar essa série inteira, mas prestar atenção no sul do Brasil. Nossa descoberta é: as tempestades na América do Sul duram mais que as idênticas na América do Norte. As da América do Sul têm uma área maior que as da América do Norte. E, se a gente separasse, América do Sul, sul do Brasil e sobre o oceano ao nosso lado, no Atlântico, descobrimos que 1/3 das tempestades que ocorrem na América do Sul preferencialmente estão sobre Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Também descobrimos
que as maiores e mais duradouras do continente sul-americano, elas ocorrem sobre o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Nós estamos na região preferencial dessas tempestades por natureza. Mas a hipótese é, se a América do Sul está mais quente, o planeta está mais quente, o forçamento dessas tempestades, mais campo de vento em altitude, deve torná-las mais frequentes ou mais intensas. Ou puxar as que ocorrem na nossa costa, que são maiores ainda, para cima da gente. Então, este é um campo das mais significativas para a gente avaliar, e a gente sempre encontra uma umidade que vem da Amazônia, umidade que entra do Atlântico, e o sistema cresce muito rápido, durante poucas horas na madrugada. Um desafio sempre é durante a madrugada, a pior entrada desse sistema. E eles têm preferência, né, no sul do Brasil, de ocorrer 17 desses eventos em janeiro, 10 em fevereiro, 10 em março, 11 em outubro, 11 em novembro e 22 em dezembro. Estes são os meses preferenciais para a ocorrência desses tempos severos. Dentro de um destes eventos severos, de janeiro, entrou o caso de Porto Alegre, que é um outro estudo que a gente está fazendo. O caso de Porto Alegre, 29 de janeiro desse ano, ele cai num desses esquemas que a gente vem estudando. O caso do tornado nas Missões, e eu vou falar de tornado por quê? Porque tornado tem sido mais frequente em interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina e assim por diante. E aí vou dar um exemplo do efeito deste sistema, mostrando que algumas tempestades, nuvens cumulonimbus, aquelas nuvens que nos assustam no final da tarde, né, num dia de verão, se formando, e aí por volta das 6 horas da tarde, uma destas nuvens em azul escuro gerou um tornado na região das Missões. Posteriormente, aquele evento virou um CCM. Então, nos intriga, porque antes a gente entendia que esses eventos mais intensos ocorriam dentro do CCM. Nós descobrimos que em pré-estágio de evento intenso, pode inclusive acontecer algo impactante, como o que aconteceu recentemente nas Missões. O do Uruguai, que foi um tornado que aconteceu uma semana, 10 dias antes, idêntico o caso, né? Então, isso vem chamando muita atenção, isso é só um impacto do tornado nas Missões, né? Porque alguém tinha dúvida que era tornado, né? A imagem é real, não tenham mais dúvidas sobre isso, né? Então, estes eventos, tempestades severas, ondas de calor, ondas de frio, etc., eles se tornaram muito mais bem entendidos, e a gente continua com essa pesquisa, mas eles se tornaram mais frequentes, de modo geral, em várias regiões do planeta, e especialmente do centro-oeste ao sul do Brasil. Então, um atlas, né, de desastres no sul do Brasil, feito pela Universidade de Santa Catarina em 2013, mostra, né, que nós temos como estiagem e seca algo preferencial para o estado de Santa Catarina. Depois, 20%, enxurradas e inundações. Aí vem vendaval, granizo, etc. Então, vocês estão vendo que tudo que é registrado por Defesa Civil e outros grupos de pesquisa, eles encaixam perfeitamente dentro desse cenário dos eventos mais severos. E, claro, eles impactam a pecuária. Isso aqui é um dado para Santa Catarina. A pecuária inteira é afetada, principalmente no norte e oeste de Santa Catarina. A agricultura também sofre muito impacto, e são estudos que agora a gente quer trazer para o Rio Grande do Sul e fazer uma análise frente a estes casos dos eventos severos. E, ainda para contextualizar, senhoras e senhores, eu pergunto, olhando o mapa clássico de precipitação de chuva no planeta, nós olhamos as regiões continentais. Pergunto, qual é o continente que, na média, mais tem precipitação no planeta Terra? América do Sul. E a América do Sul vai fazer uma troca de entrada e saída dessa umidade via Amazônia para o sul, entre primavera, verão, outono, etc., né? Então, se
o planeta está mais quente, a América do Sul está mais quente, o sul do Brasil, o Brasil está mais quente, a circulação entre os ventos de altitude do hemisfério norte e hemisfério sul ficam coordenando a posição das correntes de jato. Em alguns casos, essa posição gera estiagem no centro-sul da América do Sul, como a que nós vivemos 2 anos atrás no Brasil, e forçam ondas de frio ou secas ou tempestades severas sobre o Rio Grande do Sul. Assim, entrando de novo num El Ninho ou uma Laninha, e a oportunidade aqui, saindo de um El Ninho, entrando para um período natural, quem sabe uma Laninha fraca, o prognóstico já mostra que esse ano muito quente, o ano é quente de aquecimento global, e o El Ninho ajudava. Agora, o El Ninho está saindo, mas o planeta continua quente, talvez caia um pouco. Pode ser. Mesmo assim, o prognóstico vê ainda agora, e deve mudar daqui uma semana, uma possibilidade muito grande, quase de 50% a 60%, de entrarmos numa laninha fraca. Mas o que seria uma laninha fraca para nós? Seria chuva abaixo da média para o centro-oeste, na média para o sul do Brasil, mas num cenário de temperaturas acima da média. Como resolve isso para o agricultor, né? De repente, a Lizemara me convida para um programa e diz assim, Francisco, vamos fazer um prognóstico sazonal para o agricultor. Eu disse, difícil, né? Eu tenho que compor muita informação para poder chegar neste cenário em que devemos, numa melhor hipótese hoje, termos chuva na média no sul do Brasil. Chuva na média, mas com temperaturas um pouco acima da média. As pessoas até vão duvidar disso, pela onda de frio que recentemente vivemos. Mas uma coisa é tempo, outra coisa é a média de maior período. Tá? Então, para o planeta, voltando a precipitar mais na região da Indonésia, leste da Austrália e etc., e aqui chama a atenção, né, para uma queda de temperatura entre 30% e 40%. O painel do IPCC já dizia que pelas mudanças ambientais globais atribuídas pelas atividades humanas, a agricultura, recurso hídrico, inundação, estiagem, onda de frio, é possível e é presente e real nesta região da América do Sul, O painel brasileiro de mudanças do clima também prevê aumento de temperatura e variabilidade da precipitação na região do bioma Pampa, Serra e etc. E, claro, né, este cenário deverá ser potencializado em casos específicos de evento severo que a gente vem desenvolvendo. Espero. 5 minutos. Encerrei. Gostaria de agradecer ao convite feito pela Nancy e toda a organização da Simone, o Senji, a oportunidade de poder participar com todos os senhores e a magnífica, né, exposição que a universidade tem em colocar, né, para um grande público, no caso, engenheiros agrônomos e assim por diante, né, da pesquisa em clima feita pelo grupo da URGS. Muito obrigado.